Bom dia, minha querida aluna, bom dia, meu aluno. Hoje, 6 horas e 56 minutos, aproximadamente, né, 7 horas da manhã, do sábado, 13 de setembro de 2025. Interessante, sábado, 13 de setembro, essa data não me é marcante, né? Eu sou o seu querido professor Alas Gabriel do Breviário, né, pesquisador científico vinculado a um mestrado em Psicologia Cognitivo Comportamental numa universidade americana e curso à distância. Falo daqui do centro da capital de tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo, Brasil. Essa data é interessante porque foi a data da colação de grau meu no bacharelado em Ciências Contábeis. Foi no dia 13 de setembro de 2019, foi uma sexta-feira 13. Né? Para quem tem preconceito com data que sexta-feira 13, né, que acha que sexta-feira 13 é dia do azar, foi nesse dia do azar que eu colei meu grau e deu tudo certo, né? Estavam presentes, né, na Câmara Municipal de Três Corações, Minas Gerais, meu cunhado, meu irmão, minha mãe, né, e toda, né, o parlamento da cidade, né, vereadores, vereadoras, tinham representantes, né, da instituição de ensino superior, né, na qual eu me formei. Um ambiente cheio de discentes, né, colando grau, né, várias pessoas juntas, né, filmagem, né, tinha televisão, né, isso passou na TV, isso foi noticiado na rádio, né, no jornal impresso local, enfim, foi muito bacana, nos canais informativos da universidade. Então assim, para quem acha que a data 13, sexta-feira 13 provoca azar, pode, qualquer dia do ano pode ter, a pessoa pode passar por um acontecimento negativo e pode dizer que é um dia do azar. Como qualquer outro dia do ano, a pessoa pode passar acontecimento positivo e pode dizer que é dia de sorte. Então é questão de talvez falta de cultura, falta de experiência, achar que existe uma sexta-feira 13 que é dia do azar, ou 31 de outubro, o famoso Halloween, né? É interessante, é muito aleatório, especulativo achar que existe uma data que é a data do azar, mas tudo bem. Voltando para cá, né? Formação docente 2, né? Essa é a aula de número 15, recapitulando o que estamos vendo. Na aula número 11, vimos aprendizagem baseada em problemas, né? Ou Problem Based Learning. Na aula 12 vimos sala de aula invertida, Flipped Classroom. Na aula 13, gamificação na educação. Na aula 14, ensino híbrido presencial e online. Nessa aula vamos ver educação online e ambientes virtuais de aprendizagem. O mais atualizado, esse termo, ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, os famosos AVES. Na aula seguinte, inteligência artificial aplicada à educação, depois design instrucional e aprendizagem significativa, depois avaliação em contextos digitais, depois redes sociais, aprendizagem colaborativa, e na aula 20, educação imersiva, realidade virtual e aumentada. É interessante eu começar nessa aula falando de alguns entendimentos, né, de senso comum, né, não sei, nesse caso não seria nem preconceito, seria conhecimento de senso comum, a questão da existência, né, de uma data que possa se dizer data de azar. Aí, o que isso tem a ver com formação docente? Porque o processo formativo nosso, enquanto seja de sempre, primeiro para a gente se formar professor, primeiro a gente teve que se formar como aluno. Eu me formei como aluno, na medida do tempo me formei como professor. E você, mesma coisa. Se você é professora, professor, um dia você se formou como aluno, aluna, e ao longo do tempo se formou como professor e professor. Não quer dizer que você encerrou uma formação para encerrar outra. Não. Enquanto professora, você continua sendo aprendiz. Tá? Você só vai deixar de aprendiz, você só vai deixar de ser aluna o dia que você souber tudo. Tá? Nesse dia que você provar que você sabe tudo, aí nesse dia você deixa de ser aluna. Então não se esqueça, se você é professora, você continua e sempre vai continuar sendo aluna. Tá? Isso serve para a gente, professor, sempre ter o conceito no devido lugar. E não ser arrogante e autoritário como a vasta maioria dos professores e professoras no mundo inteiro. Eu sempre combato isso aqui, arrogância, vaidade acadêmica, autoritarismo, que é o que mais existe nessa área da docência. Professor achando que é melhor do que o aluno e a aluna. Não existe isso.
Aluno e aluna não é objeto, não é mercadoria, não é inferior a professor e professora. Tá? Professor e professora tem que tirar da cabeça que está acima do aluno, que é melhor do que o aluno, que pode mandar no aluno. Tem que tirar isso. Se não desconstrói esses preconceitos, é abuso. É abuso do direito do aluno. O aluno é que sai ferrado, tem que ficar calado, coagido, constrangido para levantar um A, porque o professor está... E a professora está lá violando o direito e está torcendo os fatos como se o aluno e aluno estivessem brigando. Se o aluno falar alguma coisa, é briguento, é problemático, tem que chamar a família, tem que chamar conselho tutelar, não tem que fazer não sei o que, tem que expulsar, mas não é. É o professor que é arrogante, se acha melhor, porque eu estou acima, ele tá, vai, tem que tirar isso da cabeça. Aprende o contrário. Se a empresa entender que os clientes que estão à base, mas a base é o topo da empresa, então ela vai entender que todos os clientes estão muito acima do CEO. E se eles estão acima, então é eles e elas que têm que ser os reis e rainhas da cocada preta. O CEO é porcaria e não tem ninguém ali dentro. Tá? Se o CEO tratar dessa forma, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que o primeiro patrão meu fazia. Você chegava naquele império chamado Sorveteria Ribol, logo na entrada, antes de você falar com o secretário, a secretária, alguém da venda, o proprietário estava lá na porta, chinelinho de dedo na mão, chinelinho de dedo, camisa regata, bermudinha, pegando a sua mão, perguntando como é que você está, tomando cafezinho com você, batendo papo, perguntando se você precisava de alguma coisa, e às vezes você falando que precisava de alguma coisa, ele já te ajudava nessa alguma coisa, antes de você pisar o pé dentro da sorveteria para provar o picolé, o sorvete. Isso é que é ser humano humilde. E não é à toa que ele ficou podre de rico. Na região tem que bom até hoje lá, tem Nestlé até hoje lá, mas não consegue faturar tanto quanto é Ribol. Mas por quê? Por causa da humildade do sujeito. Que ele entende que ele é um nada, ele é um merda como qualquer outro, ele é uma farinha igual a qualquer outro, ele é cinza igual a qualquer outro, não é melhor do que ninguém. Tá? E ele coloca o cliente, a cliente acima de todo mundo do império dele. É por isso que ele ficou podre de rico, merecido. Uma humildade dessa que não se encontra em lugar nenhum no mundo, tem que ficar podre de rico mesmo. Vai ver se em alguma outra empresa existe isso? De jeito nenhum. Você nunca que você vai ver a cara do dono da dona. E se vê também é com nojo. Vai olhar para você com nojo, que ele está podre de rico. Ele não precisa de você, você é um ninguém, um nada, perder, entende? E não merece ter aquilo tudo. Tá? Quem não tem o pingo de humildade não merece ficar rico. Tá? Eu trago comigo essa formação desde lá de trás, com a família que eu tive, né, com os patrões humildes que eu tive. Não se vê isso em lugar nenhum. Tá? Hoje ele já é falecido, quem toma conta lá é a esposa dele, o filho dele, né, que eu já conheci desde de adolescência, a gente estudou junto, né, quando eu fui para a faculdade o filho dele também foi, quando eu formei o filho dele formou também, e o filho dele está lá. Então, quer dizer, a humildade do sujeito que fez ele ficar podre de rico. Foi graças a Deus que ficou, né? Eu dou graças a Deus quando uma pessoa humilde, honesta, fica rica. Agora, quando eu vejo gente que não presta ficando rico, é tristeza, dá tristeza, porque essa gente não merece. E tem muita gente imprestável, criminosa, ficando rico. Tá? E o que isso tem a ver com a formação? Assim, tem tudo a ver porque quando você começa a construir pensamentos, porque o outro professor pensa assim, já assim eu vou pensar assim. Isso já começou errado. E é por conta de preconceitos construídos, né? E construídos, mal construídos, baseado, por exemplo, em arrogância, baseado em autoritarismo, é que existe esse sistema engessado de professor, professora se achar melhor do que aluno e aluna, superior a aluno e aluna, e por isso violar o direito de aluno e de aluna. Tá? E como é que vai parar essa violação de direito? Só quando esses professores e professoras deixarem de pensar da forma errada e imatura como pensam. Mas como é que eles vão deixar de pensar dessa forma? É uma questão de desconstrução daquilo que eles acham que é formação, que não é formação. Ou se for formação, podemos chamar de formação bem rasa, bem imatura, que de repente chegou lá no doutorado, mas a formação não teve a base necessária, que são os valores humanos.
Tá? Então, quer dizer, ficou lá a vida inteira lá, trabalhando, estudando. É doutor, doutora, coordenador, mas não tem um pingo de vergonha na cara, não desenvolveu habilidade, desenvolveu valores, que são muito mais importantes que as habilidades, né? Justiça, honestidade, respeito, tá lá torcendo os fatos, tá lá, né? Injuriando, difamando, caluniando, atrasando a vida de um aluno e aluno, principalmente se for mais competente do que ele. Como é o meu caso, por exemplo, estou tendo que processar muitas coordenações de curso que são tudo menininho perto de mim, mas não tem um pingo de vergonha na cara, nem para respeitar, nem para reconhecer, nem deixar eu viver o meu espaço, né? Então, por isso é que eu digo, preconceitos levam a atitudes erradas, né? Atitudes discriminatórias, porque a discriminação são as manifestações empíricas de pensamentos equivocados, enraizados na mente humana, que são chamados preconceitos. A pessoa construiu o conceito sem conhecer, sem fundamento, tá? Sem ter base, sem ter estrutura, sem ter alicerce. Por isso é pré-conceito, porque não tem fase, não tem base. Pensa porque o outro pensa. Uma coordenação age do jeito que a outra coordenação agiu, e se você perguntar por que não, porque a outra agiu, aí você pergunta, você não tem autonomia do que você faz? Quer dizer, isso é comportamento infantil, né? A menina que quer transar, por exemplo, o que ela tem que fazer? Ela não tem que perguntar para papai, mamãe se pode, mas tá certo porque ela é uma menina. O correto é esse, tem que ir lá perguntar para papai e mamãe mesmo, tá certo. Agora, uma coordenação com doutorado, ter que perguntar para papai e mamãe, que é a outra coordenação, o que ela vai fazer ou deixar de fazer na sua própria vigência da coordenação, é criança que faz isso, é adolescente. A mesma coisa que ela olhar para outra coordenação e perguntar, eu posso dar minha perereca para o aluno, para a aluna? Pelo amor de Deus, a coordenação não é nenhum bebê, não. Cada coordenação tem que ter plena autonomia para tomar suas decisões sem qualquer interferência de outra coordenação. Cada docente é a mesma coisa. Não tem nada que olhar para o docente do lado e ver o que o docente fez para fazer igual. Isso é coisa de criança, meu Deus do céu. Criança não tem referência, não tem experiência, então tem que ver alguém, né, experiente que já fez para poder fazer igual. Mas agora a pessoa com doutorado, no cargo de docência ou coordenação, ter que olhar para quem está do lado para ver como é que é feito para fazer, não é possível, que nunca fez na vida, não sabe o jeito certo e errado de agir. Não sabe o que a legislação está dizendo, ou então é analfabeto que não sabe ler e entender e aplicar o que está na lei. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada que olhar para o colega do lado, ver o jeito que está sendo feito para fazer igual, não. Cada um tem que ter plena autonomia do que está fazendo, ter segurança daquilo e assumir plena responsabilidade pelos efeitos dos seus atos. Entendeu? Vai questionar a conduta de um professor. É moleque, vai jogar bomba para outro professor, vai falar que é responsabilidade da coordenação. Vai falar que a coordenação da conduta incorreta, inadequada de um professora, ou mesmo da própria coordenação, o que ela faz? Joga bomba para o professor. Não tem nada a ver. Não. Ou então, foge completamente ao mérito. Você está falando da conduta, uma atitude desrespeitosa. Não, eles estão torcendo todos os fatos. Não, porque fulano é formado, porque ele está 10 anos aqui, porque ele nunca teve problema. E o que isso tem a ver com o que você está falando? Se você está falando da relação com aquele professor em relação a você, é isso que tem que ser tratado. A relação desse professora, com relação a você, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a relação que ele ou ela tem com outras pessoas. E se você está falando de conduta, a coordenação que for honesta vai ao mérito da questão. Conduta, não tem nada a ficar justificando desrespeito, violação de direito, porque o fulano tem tanto tempo, que ele é formado nisso, isso não justifica. Não adianta professor ter 500 anos no mercado de trabalho, ter 800 anos dentro de universidade, ter 500 títulos nobres, isso não quer dizer nada. Se desrespeitou, a coordenação tem que ferrar o cara, ferra o professora, demite, adverte, suja o histórico professora, para baixar a bola e aprender a respeitar. Quantos professores já me desrespeitaram ao longo da minha jornada? E quando que foram punidos? Nunca! Quantas coordenações de curso já praticaram muitos crimes e vêm praticando, que eu estou tendo até que processar para resolver justamente? Quanto dessa gente que deveria estar na cadeia foi penalizado? Em momento algum.
Vai falar com o docente, joga para o docente, joga para a coordenação, vai falar com a coordenação, defende o docente, é tudo, é farinha do mesmo saco. Isso tudo reflete o quê? É uma pré-formação, vamos dizer assim. Essa gente está dizendo que é formada, não é formada, são pessoas pré-formadas. É uma formação rasa, não, sem fundamento, sem estrutura sólida. É por isso que não consegue crescer tão grandemente quanto eu no entendimento educacional, no entendimento científico. Tem? O progresso dessa gente está engessado. Tá? Você, meu aluno, minha aluna, se você já vem acompanhando, né, minha trajetória acadêmica profissional, acompanhe daqui para frente nos próximos anos. Você vai ver os saltos e saltos que eu venho dando e vou continuar dando, vai deixar evidente para todo mundo que esse povinho doutor de USP, fiscal e outras universidades por aí, que eu estou tendo que processar, são meninos, são moleque com tio de doutor e doutora, achando que são muita coisa, não são nada, não são ninguém. Eu também não sou nada, não sou ninguém. Mas o meu nada e ninguém, pelo menos sou um nada e ninguém honesto, sou um nada e ninguém justo, sou um nada e ninguém que não faço jogo sujo para atrasar a vida dos outros. Eu não preciso disso para eu crescer na vida. Tá? Eu não preciso comprar Ministério Público, comprar polícia, comprar nada para jogar criminalidade debaixo do tapete, porque eu não sou nenhum criminoso. Diferente dessa gente que só faz o que não presta, que deveria estar atrás das grades, lá cumprindo pena de 10, 20 anos, só faz merda e compra todo mundo as autoridades, e as autoridades aceitam ainda. Quer jogar tudo embaixo do tapete, para fingir de bobo, fingir de otário, como se não estivesse fazendo nada pro gênio. Tá todo mundo morrendo de inveja do gênio, porque não tem ninguém melhor que o gênio, não. Tem que atrasar a vida do gênio, comete crime um em cima do outro, joga tudo embaixo do tapete e acha que vai ficar por isso mesmo, mas não vai mesmo. Mas não vai, esse povo vai se ferrar. Vai porque eu não estou de brincadeira, eu tenho uma corte celestial que não está dormindo, não tem ninguém palhaço lá na corte celestial, tá? E a corte celestial vai estar me ajudando já, eu estou, né, batalhando, em breve a corte celestial vai esmagar esse povo está achando que é o quê? Está achando que manda no pedaço, que manda no planeta Terra? O planeta Terra não tem dono não, tá? Se eles ainda não aprenderam isso, vão aprender em breve. A hora que tiver todo mundo condenado na esfera criminal e civil, vai estar escancarado, esfregado na cara de todo mundo. Que quem manda é aquele lá em cima, aqui embaixo ninguém manda nada não. Tá? Se alguém acha que até Satanás, mas não, pode mandar relativamente, né? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz o poder no inimigo, isso é relativo, não quer dizer que quem manda em tudo não, quem manda é lá em cima, entendeu? Isso aqui lá em cima eu falo, cala a boca, o diabo cala a boca. Isso aqui lá em cima eu falo, doutor de USP, fecha a boquinha, senta cozinha aí que você vai aprender, pronto, não tem chiar não. A corte celestial manda mesmo. Não adianta vir polícia, juiz, nem querer gritar com Deus não, que Deus manda calar a boca. Falou, juiz, doutor de USP, membro da sede, você me jogar, é tudo porcaria. Eu dou um estalo de dedo, ó, cai todo mundo, derruba todo mundo, vocês não são nada perto de mim. Então esse povo tem que abaixar a bola. Isso aqui lá em cima quer me usar, já está me usando para derrubar esse povo? Quem é esse povo para achar que é melhor do que eu, que a corte celestial, que me usa para derrubar esse povo? Esse povo não presta, não vale nada. E vai ser derrubado porque vão cair. Eu vou derrubar um por um, eu já falei, na justiça, eu não vou confrontar com cada um. Tá? Minhas mãos são de rei, eu não relo minha mão em porcaria. É por isso que eu não preciso matar ninguém, não preciso violentar ninguém. Se eu fosse porcaria, um criminoso, eu já teria feito isso, né? Não, eu confronto na justiça, derrubo na justiça, suja o estoque dessa gente, já deveria estar sujo há muito tempo, e na verdade já está sujo, né? Com tanto crime praticado, já está bem sujo, só não está revelado e condenado. Aí a questão é essa. A busca na justiça é para escancarar para todo mundo a realidade que ninguém está enxergando, ou se enxerga está sendo conivente, e para condenar essa gente, porque o histórico sujo é o que essa gente já sempre teve, né? Porcaria e merda é o que a gente adora fazer há muito tempo. Tá? Agora só que está faltando é condenação devida na esfera civil criminal, que esse povo merece mesmo, e ficar escancarado para o Brasil e mundo que essa gente nunca prestou na vida e teve gente que achou que presta. Ah, porque ela está lá 10 anos, porque eu confio no filho, não é questão disso, só faz quem faz o que não presta tem que se fuder, tem que se ferrar, ué. Que é o caso dessa gente. Então tá, ó. Então essa aula aqui, a aula de número 15,
em educação online nos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Eu trouxe aqui como base o artigo A Organização do Ambiente Virtual de Aprendizagem na EAD, o ponto de vista dos estudantes e das estudantes. Produzido por Silva e Paiva, né? Este artigo objetiva é discutir a organização didática do ambiente virtual de aprendizagem, AVA, ou mais atualizado termo, Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, AVEA, a partir do ponto de vista das estudantes e estudantes e compreender a singularidade dos processos de interação neste contexto. Os dados foram construídos com base em um questionário aplicado com estudantes de diferentes cursos de um polo de educação à distância. Os resultados indicam que a organização didática das páginas pretende de um planejamento que articule os conteúdos, as estratégias metodológicas, os recursos didáticos, a avaliação e as informações, de modo a atender às especificidades da educação à distância. Quanto ao fenômeno da interação, destaca-se a participação ativa e constante, além dos feedbacks, como potencializadores das relações entre os atores envolvidos, o que contribui para o engajamento do estudante e da estudante. Introdução. A educação à distância cada vez mais consolida-se como possibilidade de acesso ao ensino superior. No Brasil, a procura por essa modalidade de ensino apresenta crescimento expressivo. Os dados apresentados pelo Censo da Educação Superior em 2021 apontam que em 2011 o número de matrículas em cursos superiores à distância chegou a 431.597. 10 anos depois, em 2021, foram contabilizadas 2.477.374 matrículas, ou seja, um número 5 vezes maior. O resultado em números comprova o processo de sedimentação da educação à distância. No entanto, é preciso chamar a atenção para o aumento de número de matrículas, o qual por si só não representa as condições de oferta e financiamento, tampouco expõe aspecto didático-pedagógico, como a organização das páginas dos cursos EAD no ambiente virtual de aprendizagem. Tal aspecto tem sido alvo de críticas e comentários por parte principalmente das estudantes e estudantes que se veem muitas vezes em um ambiente de aprendizagem estático e sem motivação, o que leva ao distanciamento do curso e consequentemente à falta de estímulo e de interesse, e até a evasão e abandono. Neste contexto, o AVEA é um canal de comunicação de extrema importância nos cursos à distância, mas se mal utilizado pode cair no obscurantismo de práticas vazias de sentidos e significados. Deste modo, nosso objetivo é discutir a organização didática do ambiente virtual de ensino-aprendizagem a partir do ponto de vista dos estudantes e das estudantes e compreender a singularidade dos processos de interação nesse contexto de aprendizagem. Sob esse viés, destacamos que a organização didática das páginas converge com os princípios de estruturação e planejamento do espaço educacional. Ambos orientam a tomada de decisões em relação a situações de ensino-aprendizagem, visando alcançar bons resultados. Partimos desse entendimento e alargamos nosso olhar para a inserção das tecnologias digitais que fazem parte do processo educacional na EAD, cujas singularidades ultrapassam a simples transposição didática organizacional, tendo em vista a estruturação própria e as especificidades internas. Na perspectiva de discutir a organização didática do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, a partir do ponto de vista das estudantes e compreender as singularidades dos processos de interação nesse contexto, tivemos como inspiração os estudos de Libânio, 2013, e Belloni, 2015. A escolha justifica-se por considerar que os processos de ensino-aprendizagem na EAD devem ser pensados no entrelaçamento do contexto educacional com os elementos didáticos metodológicos. O ambiente virtual de aprendizagem. A produção de instrumentos tecnológicos pode ser situada em contextos históricos e sociais pensados para suprir problemas de diversas naturezas. Desse modo, relacionam-se diretamente à qualidade de vida da humanidade. Para Kerbaum e Santos, as funções das tecnologias comunicacionais estão relacionadas diretamente às mudanças de percepções do homem. Para esses autores e autoras, em cada momento histórico houve tecnologias comunicacionais que traduziam o período conforme as mudanças na sociedade. Inicialmente, o homem utilizou a tecnologia do alfabeto, cuja função alterou a maneira de estruturar o pensamento.
Atualmente, alcançamos o computador e a internet na arquitetura de uma sociedade tecnológica. À medida que as tecnologias foram se desenvolvendo, também o hiato entre uma e outra foi diminuindo. A constante evolução das tecnologias possibilita transformações nos diversos setores da sociedade. No âmbito educacional, o impacto tecnológico alargou os muros das escolas e resultou em uma quebra de paradigma na educação à distância, que teve seu histórico marcado por fases como ensino por correspondência, por rádio, TV e vivência. Na contemporaneidade, a fase das tecnologias digitais, da informação e comunicação, TDICs, e consequentemente por ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, os AVEAs. Os primeiros projetos de AVEAs, que no início eram de AVAs, criados para a educação, iniciaram-se em meados de 1990, ano que eu nasci, foi o ano do advento da internet no Brasil, embora no mundo já existisse há muito tempo, possibilitados por meio da evolução da internet. Esse contexto destaca-se pela invenção nos navegadores web com a tecnologia de janelas gráficas que permite a representação da informação na forma de imagens, bem como pela linguagem icônica nas telas dos computadores que proporciona ao usuário uma experiência computacional descomplicada. Os AVEAs são considerados cenários que envolvem interfaces instrucionais para a interação de aprendizes, que incluem ferramentas para atuação autônoma e automonitorada, oferecendo recursos para aprendizagem coletiva e individual. Essa concepção evidencia a interação e autonomia dos aprendizes como elementos necessários, possibilitando a integração de múltiplas mídias e recursos, a organização de informações e as interações entre pessoas e objetos de conhecimento. Dito isso, as concepções sobre a AVEA, que privilegiam a interação como elemento essencial ao processo de ensino-aprendizagem, podem apontar um modelo de ambiente virtual mais dialógico e desejável, aproximando professores e professoras, alunos e alunas, como um ambiente simulador do presencial. Tal modelo contribui para minimizar a distância física, uma vez que a virtualidade da EAD não se configura como dispersão, ausência, mas, ao contrário, exige liberdade e autonomia com responsabilidade. É importante destacar também que o sucesso na construção do conhecimento em ambientes virtuais de abordagem interacionista não depende somente das ferramentas destinadas a esse fim. Neste contexto, a metodologia utilizada, a organização dos materiais, a formação do professor e do tutor, a avaliação não automatizada e a dedicação do aluno e da aluna são aspectos que podem fazer a diferença. Essas ações são possibilitadas no AVEA a partir de ferramentas específicas. Nessa direção, cada ambiente virtual possui layout próprio com possibilidade de páginas personalizadas que inclusive podem ser pensadas a partir da identidade visual da instituição da qual faz parte. Em geral, como ressalta Filatro, os AVEAs permitem o armazenamento de informações, a consulta a essas informações, a comunicação entre os usuários e as usuárias do sistema, o rastreamento de dados e a geração de relatórios sobre o progresso dos participantes, das participantes. Esses elementos são indispensáveis quando pensamos em abordagens pedagógicas que privilegiem a participação das estudantes e a construção do conhecimento a partir da colaboração. Nessa pesquisa, o estudo foi desenvolvido a partir de um AVEA específico, o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, mais conhecido no mundo como Moodle. O Moodle é licenciado de uma forma que permite qualquer pessoa baixar o software gratuitamente, podendo modificar a sua forma de funcionamento, escrevendo no novo código. É possível também adicionar recursos ou resolver possíveis falhas. De acordo com Valentim, 2022, o Moodle Mandacaro oferece uma maior possibilidade de interação, materiais interativos, facilidade de navegação, melhor ergonomia e responsividade. O referido autor ainda destaca que a nova versão pode ser utilizada em diversas tecnologias como celulares, tablets e computadores, facilitando o acesso e a aprendizagem. Há que se ampliar as pesquisas sobre os AVEAs de modo a expandir a percepção acerca de suas funcionalidades nas suas inter-relações humanas e técnicas. Como destaca Oliveira et al. Em uma revisão integrativa sobre os AVEAs nas teses brasileiras produzidas entre 2003 e 2012, as investigações estudam aspectos pontuais, o que limita a compreensão da totalidade e a complexidade da temática, sendo necessário expandir o escopo e as diversas dimensões, tendo em vista abranger o objeto como um todo. Em uma perspectiva macro, a título de sugestões, o estudo indica pesquisas que tenham como foco
a funcionalidade de produção das alunos e alunos, a coordenação e a comunicação no ambiente, além da cooperação e a administração dos AVEs, cujo teor pode contemplar questões didáticas e pedagógicas. Metodologia. A pesquisa foi direcionada pelos princípios da abordagem qualitativa, considerando os significados, motivos, crenças, valores expressos pelos alunos e alunas, que revelaram aspectos relevantes da organização das páginas dos AVEs. Nessa perspectiva, trata-se de um estudo exploratório no sentido de permitir uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, contribuindo para o aprimoramento de ideias. Os dados foram construídos com base em um questionário com perguntas abertas para obter informações escritas do sujeito da pesquisa. A opção pelo questionário deu-se pela facilidade na aplicação, possibilidade de atingir um maior número de respondentes e, consequentemente, obter informações sobre o que pensam os discentes e discentes a respeito das páginas da disciplina do Muda Mandacaro dos cursos de licenciatura à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua aplicação se deu nos dias de avaliação presencial no Polo, tendo em vista ser o momento que reúne um número significativo de estudantes, uma vez que a resolução número 171/2013, CONCEP, que rege os cursos regulares de graduação na UFRN, define que pelo menos em uma das unidades é obrigatória a realização de uma avaliação escrita realizada individualmente de forma presencial. Responderam ao questionário 95 discentes de um universo de 146 vinculados a um polo de estudos que faz parte de uma universidade pública federal, situada no interior do Nordeste brasileiro. São estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Química. Para a organização e análise das falas, denominamos os sujeitos com a letra inicial do curso e um número sequencial, por exemplo, M11, G6, etc. Os dados foram organizados em categorias e subcategorias que permitiram uma aproximação com a temática organização didática das páginas e processo de interação no ambiente virtual a partir da perspectiva dos estudantes e das estudantes. Organização e interação das páginas do AVEA. A discussão dos dados do presente estudo foi construída em duas sessões, de acordo com as categorias organizadas a partir da análise das falas das estudantes e estudantes. A primeira apresenta elementos apontados sobre a organização didática das páginas e a segunda discute singularidades relativas à interação nesse contexto. Sobre a organização didática das páginas. A discussão sobre a organização didática das páginas em ambientes virtuais extrapola a simples organização de materiais didáticos e a construção de fóruns de discussão para interação entre os sujeitos. Esse fenômeno pode envolver variáveis pouco discutidas no ambiente da EAD, mas que impactam diretamente a compreensão e a construção do conhecimento, de maneira que sua usabilidade pode incidir por princípios estruturalistas ou pós-estruturalistas de acordo com o planejamento e a prática docente. Aproxima-se das questões pedagógicas e didáticas relacionadas à ensinagem, distintas das categorias de construção dos navegadores da web, que se referem a critérios de escolha e funcionalidade dos ambientes, por exemplo, interface, navegação, coordenação e apoio administrativo. A partir dessa perspectiva, discutiremos a organização didática das páginas com base na visão dos estudantes e das estudantes a partir dos conteúdos, avaliação, recursos didáticos, poluição visual e informações. A forma de organização dos conteúdos no AVEA interfere sobremaneira na condução do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se não apenas de destacar o que será estudado, mas sobretudo de apresentar um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social organizados pedagogicamente e didaticamente. Para a estudante M11, é primordial quando os conteúdos estão organizados em uma sequência lógica que favorece a aprendizagem, linguagem de fácil compreensão e atividades bem elaboradas de acordo com a sequência dos conteúdos. Nessa perspectiva, Q6 destaca a importância da organização por secções, de acordo com o capítulo aula de material, ou mesmo por temas e unidades, conforme ressalta F5. As falas dos estudantes abrem espaço para pensarmos a organização dos conteúdos que, independentemente da modalidade, ensino presencial ou EAD, pressupõe organização e planejamento de forma intencional. Cabe frisar a necessidade de sistematização dos conteúdos em uma sequência lógica e clara, com conexões entre as partes, de modo que o estudante compreenda o percurso definido pelo docente, pela docente, seja por sessões, temas ou unidades. Dessa forma, o estudante poderá entrar em contato com os conteúdos de uma maneira autônoma.
Concordamos com as autoras, uma vez que a perspectiva da autonomia da EAD é fundamental para a construção do conhecimento. Por um lado, significa reconhecer no outro sua capacidade de ser, de participar, de ter o que oferecer, de decidir. Por outro lado, também significa tornar-se livre para gerir a construção do próprio conhecimento, o que permite um tempo próprio de formação, um respeito ao seu próprio ritmo de aprendizagem e a possibilidade de melhor organização da sua rotina de estudos. Desse modo, podemos afirmar que a organização didática das disciplinas, das páginas, pode contribuir para a estruturação do pensamento e assim favorecer a autonomia do estudante, da estudante na EAD, tendo em vista que se espera da aluna a capacidade de gerenciar a construção de sua aprendizagem. Isso implica na dimensão de autodireção e autodeterminação no processo de educação, que não é uma tarefa fácil para alguns estudantes da EAD. Portanto, pensar no aluno e na aluna EAD na perspectiva da autonomia significa construir caminhos possíveis para seu desenvolvimento, haja vista que as estratégias e os métodos adequados de ensino podem contribuir para sujeitos com tal característica. O estudante H2 amplia e ratifica a discussão, destacando: em algumas disciplinas a organização dos conteúdos e atividades dificulta o entendimento e a aprendizagem, talvez pela metodologia ultrapassada de alguns professores e professoras. A fala expressa a relação entre objetivos, conteúdos e metodologia, além de ratificar a necessária sistematização dos conteúdos. Denuncia ainda a ausência de propostas inovadoras condizentes com o avanço educacional que se quer alcançar. Seu pensamento se aproxima da visão de Libânio, uma vez que, para esse autor, os conteúdos devem ser organizados em matéria de ensino e dinamizados pela articulação objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização do ensino nas condições reais em que ocorre o processo de ensino. Tais condições podem se referir, nesse caso, às especificidades da atuação docente na EAD, o que se faz pensar na racionalidade técnica que transforma o ensino em modelos estanques de repasse de informações, distanciando-se de práticas condizentes com o mundo digital na contemporaneidade. O referido método trabalha com os conteúdos de forma rígida, como verdades absolutas, sem espaço para questionamentos ou para considerar os conhecimentos prévios dos estudantes e das estudantes. Nessa perspectiva, a relevância do processo de ensino predomina sobre a aprendizagem, de maneira que não há espaço para interação entre os sujeitos ou troca de informações que poderiam contribuir para a construção do conhecimento. A esse respeito, o estudante P12 alerta ser essencial que cada conteúdo seja complementado por uma atividade, o que revela que a dinâmica da EAD requer uma organização didática que considere a forma de estudo dos conteúdos pelos estudantes e pelas estudantes, de maneira a proporcionar meios e recursos que auxiliem na aquisição do conhecimento. Sobre essa temática, o aluno G6 aponta: algumas disciplinas não disponibilizam trabalhos que contam para a nota, só disponibilizam a prova, que, na minha opinião, não deveria ser o único recurso disponível. Nesse mesmo entendimento, que um cita em algumas disciplinas, o professor apenas joga o conteúdo e passa uma prova e pronto, não é postado uma atividade nem nada. Conforme apontado pelo aluno Q1, apenas jogar o conteúdo no AVE e depois avaliar o estudante, a estudante por meio de prova, caracteriza a utilização de uma abordagem instrucionista que remete ao modelo de instrução programada. A escolha por uma estratégia não oportuniza a interação entre os sujeitos e transfere para o computador a tarefa de ensinar. Tal delegação descaracteriza a construção do conhecimento pautada no equilíbrio entre os elementos metodológicos selecionados em função do perfil dos estudantes e das estudantes e alinhados a ferramentas digitais. Além disso, uma das funções do ensino é ajudar os alunos e alunas a conhecer suas possibilidades de aprender, orientar suas dificuldades e os métodos de estudos, bem como oportunizar atividades que os levem a aprender de forma autônoma. Entretanto, a fala dos alunos e das alunas, G6 e Q1, vai na contramão do que se propõe, revelando frágil formação para o exercício docente. Exposto isto, entendemos que a utilização do referido método avaliativo é extremamente ineficiente, tendo em vista que não contribui para uma educação problematizadora e conscientizadora, bem como não oportuniza aos estudantes e às estudantes participação dos processos de aprendizagem. Oferecer aos estudantes e às estudantes um único momento avaliativo, conforme revelado pelos alunos G6 e Q1, em detrimento de uma avaliação processual, contradiz o que aponta o projeto político-pedagógico do curso analisado, em que a avaliação é entendida como o acompanhamento do aprendizado do aluno, da aluna, a ser realizada em diversos momentos e não apenas ao final.
Essa contradição entre o documento norteador do curso e a avaliação adotada revela o uso de formas autoritárias e centralizadoras na verificação do rendimento escolar. Essa constatação torna-se ainda mais desastrosa por situar-se na formação inicial de professores e professoras que já atuam e irão atuar na educação básica, que tem como modelo uma avaliação retrógrada que desconsidera as fragilidades e as necessidades do discente e da discente. Ao avaliar, o professor ou professora poderá coletar, analisar e sintetizar de forma objetiva as manifestações das condutas cognitivas e afetivas dos educandos, educandas, produzindo uma configuração do que foi aprendido, bem como tomar decisões com base nessas informações. Nessa direção, o Moodle Mandacaro possibilita ao docente ou à docente a realização de uma avaliação personalizada ao longo do processo formativo, tendo em vista a disponibilidade de relatórios de acompanhamento com informações sobre a participação dos discentes e das discentes em todas as atividades propostas, bem como a frequência de visita à página. Além disso, também é possível verificar se o discente ou a discente acessou os materiais disponibilizados para estudo, como textos, vídeos, questionários, dentre outros elementos que permitem um acompanhamento sistemático. Ou seja, não é suficiente colocar o conteúdo na página, mas é preciso se ater a estratégias e ferramentas de compreensão e interpretação que auxiliem o processo de ensino e aprendizagem, como a definição de um processo avaliativo formativo e a escolha de bons recursos didáticos pedagógicos. Em essa perspectiva é ratificada na fala de NI5 quando relata: é notório que quando em uma disciplina o professor tem a preocupação de disponibilizar vários recursos para o aluno, a aprendizagem ocorre de maneira mais profunda. Para a L9, os recursos não podem ser disponibilizados de qualquer forma, mas é importante que a página seja bem dividida as opções, e recursos que cada uma disponibiliza, como fórum, chats, avaliação online. As falas confirmam a relação entre a escolha e a definição dos recursos didáticos em função do perfil e das necessidades educacionais da turma. Essa discussão chama atenção para uma mudança necessária na perspectiva da EAD centrada no material didático. As práticas da EAD, que tem como foco o estudo do material didático, suplantam uma necessidade, uma diversidade de trilhas de aprendizagens e formas de ensinar e aprender, possibilitadas pelo avanço da sociedade da informação e da comunicação. Para Torresan e Berrar, os recursos digitais permitem novas práticas, possibilitando ainda que conteúdos sejam abordados na forma de imagens digitais, hipertextos, animações, simulações, objetos de aprendizagem, jogos educacionais, entre outros. Entretanto, é preciso cautela quanto ao uso da tecnologia digital, pois seu uso em situações de aprendizagem deve estar acompanhado de uma reflexão crítica. Além disso, deve-se haver uma articulação com a proposta didático-pedagógica do curso, caso contrário, corre-se o risco da propagação de métodos ágeis e metodologias ativas pelo simples uso de recursos tecnológicos. A vinculação da tecnologia à prática pedagógica deve considerar os interesses dos estudantes, das estudantes, de forma apropriada e qualitária, escalonável e sustentável, conforme sugere o relatório sobre tecnologia na educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A adoção dos princípios defendidos no relatório da Unesco, atrelados à organização didática das páginas virtuais, pode resultar na qualidade dos cursos e na satisfação dos estudantes e das estudantes, conforme aponta L8. As páginas são bastante organizadas, de fácil manuseio e acesso, os conteúdos são planejados cuidadosamente para que o aluno possa compreendê-los. A fala do estudante pode revelar a convergência de 3 dimensões necessárias ao fazer pedagógico na EAD: a pedagógica, a tecnológica e a didática. A dimensão pedagógica relaciona-se às atividades de orientação e aconselhamento e inclui os conhecimentos da pedagogia. A dimensão tecnológica abrange as relações entre tecnologia e educação, incluindo recursos digitais e estratégias de uso. Já a dimensão didática diz respeito à formação específica do professor e à constante necessidade de atualização quanto à evolução da disciplina. Portanto, o uso de recursos digitais conectados à dimensão pedagógica e à dimensão didática pode culminar em práticas exitosas, conforme relato do aluno L8. Em face desse cenário, é importante esclarecer que nem sempre os AVEA dispõem de recursos digitais específicos para cada intenção educacional, uma vez que possuem restrições às infinitas possibilidades de apresentar os conteúdos provenientes de distintas mídias. Todavia, esses elementos podem ser selecionados em ambientes externos e adicionados às páginas virtuais,
contribuindo para a composição de uma organização didática alinhada às reais necessidades educacionais das estudantes e estudantes. A organização didática do AVEA envolve, além da escolha e seleção dos conteúdos e recursos, a forma de disposição desses elementos nas páginas, ou seja, a utilização dos princípios de design instrucional para a construção do conhecimento da virtualidade. O design instrucional é uma ação intencional e envolve o planejamento e utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, com o propósito de facilitar a aprendizagem entre os sujeitos a partir de princípios de aprendizagem e instrução já conhecidos. Portanto, é importante considerar o contexto educacional em equilíbrio com os métodos e recursos de forma organizada e alinhada às necessidades de aprendizagem apresentadas. Nessa perspectiva, o design pode variar de acordo com o planejamento docente pela decomposição do conteúdo em partes. Lição, sequências didáticas, por unidade de significação, por temporalidade, em que o acesso é estruturado com limites e formas ou de acordo com dinâmicas próprias de cada docente ou propósito curricular. A configuração dos conteúdos no AVEA torna-se uma tarefa nem sempre simples, pois na transposição didática, os objetivos docentes e a experiência expectativa discente precisam confluir de maneira a não causar uma poluição visual com os estudantes. As estudantes chamaram a atenção. Alguns docentes colocam as informações bem desestruturadas com fontes estranhas, enfim, às vezes fica disposta de uma forma que causa uma poluição visual. Os estudos sobre poluição visual em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem ainda são escassos. A poluição visual é mais discutida no âmbito da comunicação social e paisagens urbanas. Entretanto, podemos pegar de empréstimo o conceito deste fenômeno e fazer alguns apontamentos no âmbito da EAD. Para Ferreto, a poluição visual acontece quando uma paisagem qualquer está comprometida, havendo um excesso de informações visuais que se interpõe à paisagem, ocasionando nas pessoas a sensação de desconforto e insegurança. Sendo o AVEA um ambiente comunicacional que integra a visualização de várias mídias, sua estruturação, quando desorganizada em contextos de fontes, cores e tamanhos diversos, com a utilização de imagens, GIFs e outros elementos descolados do contexto pedagógico, pode gerar no estudante a sensação de desânimo e insegurança. Tal desconforto ocasionado pela poluição visual pode comprometer a navegação pelo ambiente, impactando negativamente a experiência dos estudantes e das estudantes com o próprio AVA, bem como causar distrações pelo excesso de informações ou até mesmo sobrecarregar cognitivamente os estudantes e as estudantes. É importante destacar que a poluição visual não se relaciona somente às cores e fontes utilizadas na redação e proposição das atividades ou no uso exagerado de figuras. Essa falta de sincronia também pode estar relacionada à disposição dos materiais conforme aponta M12. Acho que a disposição de arquivos poderia ser dividida em colunas. A falta da estudante chama a atenção para a organização dos materiais inseridos na página. O Moodle Mandacaro possibilita tal organização em pastas específicas, como a pasta intitulada Material Didático, a qual pode ser alimentada com arquivos de até 150 MB. A referida pasta também permite a utilização de endereços eletrônicos externos ao AVEA, o que amplia o acesso a fontes diversas com pontos de vista distintos que corroboram a ampliação e aprofundamento dos conteúdos. A proposta da estudante poderia ser resolvida na indicação do tipo de mídia que está sendo disponibilizado, de forma a deixar explícito para o estudante e a estudante o que irá acessar. A poluição visual denunciada pelos estudantes abre espaço para que se possa refletir sobre a formação dos docentes e das docentes que atuam no âmbito da EAD, em vez que essa modalidade de ensino possui singularidades que a formação presencial não abrange. Em geral, os cursos superiores, modalidade de distância das universidades públicas, são ofertados através da Universidade Aberta do Brasil, UAB, os quais funcionam por meio de editais, fato que marca sua falta de perenidade, ocasionando rotatividade de docentes, e tutores. É certo que a UAB contribui diretamente para a expansão da EAD, pois amplia a oferta de vagas do ensino superior. Entretanto, a formação pedagógica para quem atua nesses cursos é responsabilidade das instituições ofertantes. Dessa forma, faz-se necessária a inclusão de debate sobre a formação pedagógica do docente universitário para tal atuação. Em contraponto à poluição visual indicada, alguns estudantes relataram experiências com ambientes organizados sem poluição visual, conforme aponta N14, quando declara que algumas páginas são limpas, apresentam ícones nos locais corretos e pouca poluição,
O estudante P2 complementa afirmando que a apresentação varia de acordo com a didática de cada professor, mas a maioria das disciplinas apresenta uma boa organização. Podemos inferir que a organização pode estar relacionada à expertise docente para o uso das ferramentas disponibilizadas pelo AVE, o que merece uma maior acuidade no intuito de averiguar a relação entre a organização, a formação docente e curso. No âmbito dessa discussão, os estudos destacaram ainda o modo de disponibilização das informações pela equipe da disciplina, cujo teor aponta para esclarecimentos diversos sobre o andamento do curso, atividades, materiais, dentre outros aspectos. É importante esclarecermos que essas informações são possibilitadas no Moodle Mandacaro por meio de ferramentas específicas, a saber, notícias e avisos, calendário, pasta de material didático, cronograma, notas, dentre outras. Destacamos a ferramenta calendário, a qual permite informar os estudantes e as estudantes sobre a realização das atividades, aulas, participação em fóruns, provas, encontros síncronos, entre outros eventos. Dessa forma, os estudantes e as estudantes podem se organizar de acordo com as informações disponibilizadas. A utilização das ferramentas para compartilhar as informações necessárias pode depender da expertise de cada docente na plataforma de domínio quanto ao uso das TEDx, conforme relata a F2. Acredito que depende de cada docente, uns sabem aproveitar melhor as ferramentas do Moodle para o melhor entendimento do aluno em relação aos assuntos da disciplina e outros nem tanto. A pesquisa de Gugliano, intitulada Aplicação de requisitos de interface para facilitar a colaboração de usuários no Moodle, aponta para a facilitação da colaboração entre usuários com o auxílio de interfaces digitais. O estudo entende que a proposta de novos elementos e funcionalidades da interface do Moodle evidencia alguns dos caminhos possíveis para a facilitação da colaboração entre estudantes e seus professores em ambientes digitais. Um desses elementos é a utilização do calendário, tendo em vista que atividades colaborativas demandam coordenação e organização. É importante ressaltar que as informações inseridas nas páginas não se limitam à edição da ferramenta calendário para cumprimento de prazos estabelecidos, uma vez que outras ferramentas podem ser utilizadas para o mesmo fim. Embora o Moodle apresente uma variedade de ferramentas que possibilitam a postagem de informações gerais para os estudantes e as estudantes, nem sempre esses recursos são utilizados conforme relata o aluno F5. Sobre a apresentação das páginas e disciplinas, considero dinâmico, organizado, tudo padronizado, indicando a data de entrega de determinadas atividades, porém algumas salas virtuais de disciplinas passadas não se mostraram com tais aspectos. Uma tem informações em excesso, outras têm quase nada. A falta de informações declarada pelo aluno F5 abre espaço para que possamos discutir sobre o uso de ferramentas que possibilitem tal ação. Por esse ângulo, a pesquisa de Barbosa e Neri avaliou o uso das ferramentas disponibilizadas por meio do Moodle na visão de alunos e alunas e professores e professoras. Tal investigação verificou a preferência por algumas ferramentas por fórum, arquivos, tarefas e vídeos, em oposição ao uso das ferramentas que possibilitam notícias, avisos ou marcação de atividades como o calendário. A razão pelo preterimento pode apontar para questões de cunho pedagógico ou mesmo pela falta de conhecimento sobre as potencialidades oferecidas pelo ambiente, que inclusive poderiam ser objeto de futuras pesquisas. De acordo com os apontamentos proferidos pelos estudantes, pelas estudantes, é importante atentar para os elementos discutidos, pois sua utilização de forma instrucional pode vir a criar empecilhos à produção do conhecimento e assim dificultar o processo de aprendizagem. Sobre os aspectos relativos à interação, entendemos que na EAD o processo de construção do conhecimento pode ser mediado pelas tecnologias digitais, as quais possibilitam a interação entre os sujeitos. Neste contexto, podemos observar uma relação direta entre as interações e os aspectos didáticos organizacionais das páginas, uma vez que estes, em boa medida, dependem das interações para se desenvolverem. Alunos e alunas da EAD, por estarem imersos em ambientes virtuais, acabam mantendo uma relação mais estreita com as tecnologias digitais de informação e comunicação, sendo que sua presença é marcada pelas interações com objetos de estudo e com o grupo, lendo os materiais, interagindo nas ferramentas, contribuindo com colegas, tutores, tutoras, professores e professores, resolvendo desafios, publicando suas produções, etc. Desse modo, salientamos aspectos relativos à interação apontados pelos estudantes das licenciaturas, pois olhar de forma atenciosa para esse fenômeno é imprescindível à organização didática e aos processos de ensino-aprendizagem. Assim, os elementos destacados pelos estudantes foram interação nos fóruns de discussão,
participação constante das professoras e professores, tutores e tutores no curso e feedbacks. Esse estudo compreende o termo interação à luz de Belloni, quando considera que a interação é uma ação recíproca entre dois ou mais atores, onde ocorre a intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos que pode ser direto ou indireto e mediatizada por algum veículo técnico de comunicação. Os AVEAs possibilitam aos sujeitos diferentes formas de interação, sejam elas por meio de materiais didáticos disponibilizados, das atividades propostas ou dos fóruns de discussão, ambiente essencial dos cursos EAD. Sobre a interação no fórum de discussão, P6 afirma: acho que deveria ter meio de interação além do fórum, até entre os alunos e alunas. Ainda sobre o fórum, o aluno-aluna NI3 acrescenta que a boa participação dos professores e professoras nos fóruns é de total importância para o crescimento do aluno-aluna nos cursos. Os apontamentos dos estudantes são relevantes e nos faz pensar sobre os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem utilizados por este, que possibilita formas de interação para além do fórum de discussão, a saber, chat online, diário, lição, questionário, atividade wiki, entre outros. Além disso, é possível utilizar ferramentas externas que contribuem para a interação entre os sujeitos, como a chamada de vídeo, blogs, construção de documentos online, etc. Entretanto, o fórum de discussão pode ser considerado a ferramenta mais utilizada nos ambientes virtuais. Entendemos que essa escolha pode se dar em função de o fórum representar na virtualidade a sala de aula presencial à medida que propicia o compartilhamento de informações, o esclarecimento de dúvidas, a discussão, a colaboração, relatos de experiência. Os fóruns devem valorizar a participação individual dos estudantes e das estudantes, o confronto de ideias e o pensamento crítico. Contrapondo esse entendimento, fóruns organizados em formato de questionários automatizados, com respostas simplistas, cuja essência não propicia interação e problematização, devem ser desestimulados. Por outro lado, a escolha exclusiva pelo fórum de discussão pode indicar a falta de conhecimento sobre o uso das outras ferramentas disponíveis no AVEA, ou até mesmo uma resistência para a utilização de tecnologias digitais no processo de ensino. Para Almeida e Valente, ainda existe uma dificuldade de alguns professores e professores no uso da tecnologia da educação. Essa realidade também pode englobar os estudantes, as estudantes, impactando diretamente os processos de interação no AVEA. Neste contexto, tanto a resistência ao uso das ferramentas quanto a uma possível escolha deliberada de um modelo de fórum com participação pontual docente impactam a interação e, consequentemente, a construção do conhecimento. Outro elemento importante destacado pelos estudantes e estudantes foi a necessidade de participação constante dos professores e professoras ao longo do curso, conforme aponta a N5. O pouco contato dos professores e professores com os alunos e alunas desestimula os mesmos. O aluno N1 também opinou sobre esse contexto ao declarar: creio que deveria melhorar o contato com o professor da disciplina via Moodle, o contato via página ainda é fraco. Nessa perspectiva, os apontamentos dos estudantes e das estudantes chamam a nossa atenção para a integração entre os sujeitos, a qual se faz necessária, uma vez que é a partir da interação mediada pelas tecnologias digitais que se constrói conhecimento no AVA. Segundo Valente e Moran, estar acompanhado virtualmente significa que o processo educativo passa por múltiplas interações, no sentido de caminhar junto e assessorar o estudante a estudante que poderá entender aquilo que se faz, possibilitando ultrapassar novos desafios e assim atribuir novos significados a determinado estudo. Além disso, a solidão e a falta de interação entre os sujeitos da EAD podem contribuir para índices maiores de evasão. Dessa forma, a participação do professor e da professora na página do curso deve ser constante, uma vez que a interação com os alunos e alunas pode contribuir para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, bem como diminuir a sensação de isolamento e perda de interesse dos estudantes e das estudantes. Além da participação das professoras e professores, as alunas e alunos apontaram a necessidade de feedback dos professores e das professoras, das tutoras e tutores, que se relacionam aos processos de interação, intrinsecamente ligados a resoluções das atividades propostas, dúvidas sobre os conteúdos trabalhados, contribuições dos estudantes e das estudantes na construção do conhecimento, entre outros. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, a palavra feedback significa retorno da informação do processo, obtenção de uma resposta. Para Peer Note, o feedback pode ser considerado uma forma de intervenção no processo de aprendizagem e deve considerar sua inserção na organização didática, bem como na gestão da aula. Sobre essa discussão, NI3 indica que as expectativas de resposta de cada aula, que deveriam
ser postadas sempre em cada matéria, mas que apenas alguns professores e professoras as apresentam. Neste mesmo ponto de vista, o aluno N1 contribui dizendo que se deve postar os feedbacks dos professores e professoras, tutores e tutoras. Sob esse viés, as falas dos estudantes e das estudantes chamam a nossa atenção para a efetivação dos processos de ensino-aprendizagem, que na EAD, em boa medida, dependem dos feedbacks dos professores, professoras, tutores e tutoras, haja vista que, para avançar em seu desempenho, os alunos e alunas precisam saber como estão progredindo, podendo, inclusive, reformular ou intensificar a construção do conhecimento. Tanto na EAD como no ensino presencial, não se pode conceber processos de aprendizagem no silêncio e na inércia. É preciso dialogar sobre os caminhos traçados a fim de reavaliar as rotas. O estudo de 12, intitulado A Importância do Feedback na Educação à Distância, entende que esse fenômeno deve ser elaborado seguindo critérios para que se atinja o objetivo proposto, sendo seu uso imprescindível, para que se tenha certeza de que os conteúdos foram assimilados e para que se possa propor novas interações e estímulos de acordo com a realidade de cada cenário educacional. A partir desse entendimento, acrescentamos que a elaboração consciente de critérios para a construção de feedback na EAD, de forma personalizada e considerando as dificuldades de cada estudante, afasta a valorização de feedbacks automatizados que não contribuem para uma organização didática de qualidade. Considerações finais. A educação à distância, enquanto campo de pesquisa, oferece inúmeras possibilidades de investigação científica, tendo em vista ser recente sua regulamentação oficial. Pesquisas como esta, que se propõem a investigar a organização didática das páginas virtuais na perspectiva dos discentes e das discentes, bem como os processos de interação relacionados a este contexto, podem contribuir para ampliar a compreensão deste campo de estudo e, ao mesmo tempo, trazer subsídios teóricos e práticos da ação docente nos AVEs. As falas dos estudantes e das estudantes demonstraram conhecimentos e resistências e apontaram obstáculos à organização didática das páginas, referentes aos conteúdos, à avaliação, aos recursos didáticos, à poluição visual e às informações. Os aspectos apontados pelos estudantes e pelas estudantes indicam a necessidade de um planejamento que considere, além dos conteúdos, o perfil discente, o contexto do estudo, as especificidades da modalidade EAD e dos AVEs, principalmente quanto ao uso e disponibilidade das ferramentas digitais, a funcionalidade do ambiente, a forma de comunicação e as mídias adequadas. A observância a esses aspectos contribui para uma transposição didática que inclua conteúdos multimediáticos, sem perder de vista as restrições impostas pelos AVEs educacionais, tendo como premissa fundamental a aprendizagem discente. No que concerne ao fenômeno da interação, os estudantes e as estudantes destacaram a interação nos fóruns de discussão, a participação constante dos professores e professores e de tutores e tutoras do curso, além dos feedbacks, como potencializadores das relações entre os atores envolvidos na EAD, que favorecem a participação ativa dos estudantes nos processos de aprendizagem, bem como contribuem para o engajamento, o sentimento de pertencimento e a valorização do estudante. A organização didática das páginas virtuais na EAD demanda conhecimentos específicos da modalidade e exige tomada de decisões no sentido de substituir modelos próximos à instrução programada, individualizada por uma ecologia do ensinar e do aprender mediado pelas tecnologias. Então aqui foi muito bem apresentado os ambientes virtuais de aprendizagem e como que o ensino, como que eles operam no ensino EAD. Esses ambientes eles equivalem a um espaço educacional, só que virtual. Assim como numa universidade que tem campus físico, o campus físico serve o quê? Tem a sala de aula, não tem? Então, no campus virtual, que é o AVE, tem também a sala de aula virtual. No campus físico presencial, tem aplicação presencial de provas. No caso do ambiente virtual de ensino e aprendizagem, tem aplicação virtual de provas. Qual que é o peso que dá? Então, nas provas presenciais, pode-se ter questões de múltipla escolha, ou questões dissertativas, a mesma coisa no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. A questão não é se está sendo aplicado de forma presencial à distância. A questão é como saber o que de fato o aluno e a aluna aprendeu em diferentes formas de aplicação dessas provas. Se você e eu, que somos professores, estamos aplicando uma prova presencialmente com o aluno e a aluna, estamos vendo que é o aluno e a aluna que está fazendo. E no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, como que a gente sabe que o aluno e a aluna que está fazendo? Tem como saber, para garantir a qualidade, a autenticidade
de que aquele aluno e aluna está fazendo. Por exemplo, é só ele que vai entrar com login e senha. Né? Só ele, né? Como saber, por exemplo, no caso de aulas presenciais, nós professores estamos vendo a presença do aluno, da aluna na sala de aula, e por isso podemos computar a sua frequência para efeito de aprovação, por exemplo, 75% de frequência no componente curricular de acordo com diretrizes do Ministério da Educação. E no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, como sabemos que o aluno e a aluna está presente? Por exemplo, por meio de controle de acesso. Tem aulas gravadas, mas tem controle de acesso. Não basta o aluno e a aluna teclar um play, arrastar até o final e concluir o vídeo e nem assistir. Não, se tem controle de acesso, ele vai ter que ficar um tempo mínimo, né, assistindo o vídeo, parado lá na frente assistindo, para marcar a presença. Isso é uma forma de forçar o aluno e a aluna a provar que ele está presente ali. Tá? O controle de acesso é muito empregado, a PUC, Rio Grande do Sul emprega, né? Várias universidades empregam o controle de acesso. Tá? Então, assim, o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, ele equivale ao ambiente presencial de ensino e aprendizagem, desde que observados esses parâmetros de qualidade, né? Para se verificando se o aluno e a aluna está realmente presente, se ele está realmente lendo, consumindo as informações, se ele está utilizando adequadamente essas informações nas atividades avaliativas, se ele está sanando suas dúvidas, se ele está participando, se ele está interagindo, se ele está construindo network, se ele está utilizando esse conhecimento, por exemplo, para fazer ciência. Então, tudo isso dá para ser muito bem avaliado no ensino à distância. Dá para ser avaliado. E as melhores universidades do Brasil e do mundo já têm implementados cursos EAD fantásticos. Tá? Então, não é porque é a distância que tem menos qualidade presencial. Isso já caiu já por terra. Existem muitos cursos EAD que são vagabundos, infelizmente existem. Tá chovendo, né? Tá chovendo EADs por aí que são vagabundos, mas existem excelentes cursos EADs. Por exemplo, MBAs que eu já fiz na USP, né, que são à distância, excelentes, que eu já fiz na Universidade Federal de Lavra, em vários institutos federais, universidades federais. São de excelência. Tá? Universidades particulares também, algumas, né? Nem todas também, nem todas. Né? Embora tenha uma grande massa de cursos vagabundos por aí que não presta, a pessoa entra lá, né? Sei lá, em 2 dias já terminou, enfim, né? Enfim, mas aí cada um com seu cada um. Quem entra nesses cursos tem que com as suas finalidades, enfim, tudo na vida tem seus objetivos e utilidades. Então, mas existem cursos excelentes. Esses cursos, por exemplo, que eu gravo para você, meu aluno e minha aluna, são cursos de excelência da Universidade Online Aliança Sapiente, tá? E nesse componente aqui, né, Formação Docente 2, nessa aula que eu apresento aqui, né, a Educação Online em Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem, que está disponível tanto nos 6 cursos de pós-graduação na docência ofertados inicialmente, quanto também nos primeiros 2 cursos técnicos ofertados, ele serve para formar você, né, que ainda não é professor-professora, um professor-professora, não é formar você, levar a você os elementos, né, todo o conteúdo necessário, o caminho das pedras trilhados, né, a forma como trilhar esse caminho das pedras, e ajuda em todo essas replicações, né, toda essa jornada, né, de forma a facilitar, mediar, criar pontos, ajudar em tudo que for necessário, para que você se torne um professor ou professora. E caso você já atue, que você se ferramente mais, que você se capacite mais, que você rompa com preconceitos enraizados na seara acadêmica, na seara científica. Professor é melhor do que aluno e aluna, está acima de aluno e aluna. Professor ensina, aluno aprende. Tem que tirar o celular para o aluno prestar atenção. Então vai rompendo esses preconceitos. E construa conceitos maduros. Ninguém é melhor do que ninguém. Qual que é a coerência de se falar que ninguém é melhor do que ninguém e você ou eu querer impor que o aluno tem que obedecer? Ué, então, ou uma coisa ou outra. Ou se prega para o aluno e a aluna que ele não vale nada, que ele tem que obedecer o que a gente manda, ou então a gente prega que ninguém é melhor do que ninguém. Então não tem coerência uma coisa com a outra. É uma analogia, a mesma coisa as seitas por aí que dizem que é religião. Para mim não existe religião. Todas as religiões são seitas revestidas e camufladas de religião. Porque assim, todas elas pregam para todo mundo. Placa de igreja não salva ninguém. Então, mas lá internamente o que está sendo ensinado?
Só vai ser salvo quem estiver onde? Aqui, nesse tempo. Então, é a hipocrisia aí. Isso é hipocrisia, é falsidade. Né? Na obra proselitista, toda religião, toda seita, né, que se acha religião, para atrair, né, idiotas, né, otários por meio dela, sai por lá fingindo de santo do paoco. Todo mundo é virgem, todo mundo emprega o celibato, todo mundo namora sem sexo, todo mundo tem casamento fiel, todo mundo prega que ninguém é melhor do que ninguém, que placa de igreja não salva ninguém. Isso para o idiota, o otário, perder o tempo dele, a vida dele inteira lá naquela porcaria de igreja e templo religioso. Aí a pessoa entra lá dentro, aí lá dentro é diferente, aí já muda tudo. Ó, só quem está aqui que vai ser salvo, quem não está aqui é menos do que a gente é melhor do que todo mundo, o nosso Deus é melhor que o Deus de todo mundo, o Deus do resto não vale nada, quem está em outra religião não vale nada, quem nem tem religião nem existe, entende? É isso que é ensinado internamente em todas elas, meu Deus do céu. Fora, na hora de proselitar, na hora de vagabundar na porta da sua casa ou da minha, tem gente lá falando uma coisa, lindo, maravilhosa. Aí você entrou lá dentro, pronto. Aí você vê que aquilo tudo é um inferno, é um prostíbulo, é uma cracolândia, entendeu? Uma zona ali de tráfico de pessoas, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico de mentira, de tráfico de fake news, entendeu? É uma porcaria aquilo ali. Aí dá para concluir, não, é uma seita, entendeu? É um fingimento, entendeu? Uma falsidade desgraçada na porta da casa dos outros com uma biblinha na mão, com um Alcorão na mão. Com uma Torá na mão, com um livro de espiritismo na mão, é uma falsidade tremenda na porta da casa dos outros, ou então na rua, numa calçada, seja onde for que abordar. Mas internamente, toda pessoa inteligente como eu não preciso ser superdotado para perceber isso, dá para perceber que não tem nem pé nem cabeça, não tem coerência, é falsidade pura, só para atrair idiota, entendeu? Só para fazer os outros passar papel de otário. É por isso que eu, como cientista das religiões, eu falo com propriedade. Eu não perco tempo com religiões. Incentivo você também a não perder tempo com isso. Se você é religiosa, sinto muito. Não sou eu que vou mandar em você e falar, sai dela. Não, mandar não. Eu posso te incentivar. Sai dela. Tá? Se você acha que lá, né? Ah, não, eu tô lá porque eu tô certinho. Bom, se começou assim, você já tá errado. Primeiro que você não é certinho. Não existe pessoa certinha. Se você acha que você é certinho, então sai desse mundo, vai lá para a terra dos anjos, que lá é o seu lugar, que aqui não é sua terra então não, minha filha, tá? Se você acha que você é uma pessoa certinha, sai do planeta Terra, que você não está no mundo, você está no planeta errado, tá? Agora, se você fala, eu sou certinho, e lá todo mundo pode fazer o que quiser, porque eles que vão pagar para Deus, não tem nada a ver, isso é outro engano seu, porque se você está na Cracolândia, você está tão fudido e condenado quanto todo mundo está usando crack. Então, não adianta inventar desculpas esfarrapadas, que eu não uso maconha, que eu não uso crack, que eu não adianta, filho. Se você está naquele meio, você está ferrado, você está condenado, é cúmplice igual a qualquer outro lá. Então, porcaria igual a qualquer um que está ali, tá? Se você está nascendo do crime, mas eu não matei, mas eu não roubei, mas eu não fiz. Não fez, mas está lá. É tão criminosa quanto os demais. É cúmplice, tem que ser algemado e preso igual a qualquer outro, entendeu? Não vale nada igual a qualquer outro. Então não tem desculpa. A pessoa que está lá enfiada numa religião é tão porcaria quanto todo mundo que está lá dentro só fazendo o que não presta. Então não adianta a pessoa fingir que é santa, fingir que é isso ou aquilo, que é merda igual a qualquer outra lá. Então vai ser condenado igual a qualquer outro. Mas se esse Deus, seja ele qual for que você serve, existir, ele vai condenar, trazer sobre você, sobre todo mundo que está lá dentro, as mesmas pragas que traz para qualquer outro que está fora. Então é isso. Se você acha mesmo que está servindo esse Deus, então aprende uma coisa. A porcaria que todo mundo faz, que você diz que é santinho e não faz, vai cair tudo nos seus ombros, tá? E que caia mesmo, que caia, você aprender a criar vergonha na cara e não tá lá, né? Sendo cúmplice de todo mundo e fingindo que é a santa, que se os outros estão fazendo, o problema é deles, você não tá fazendo, você tá isento. Mentira, você não entende nem de livros sagrados, você não entende de religiões, você não entende de legislação, você não entende de ciência, você não entende de vida, não entende de música, você não entende de nada, tá? Sinto muito. Então assim, a formação docente serve para isso, a gente desconstruir esses preconceitos que já foram enraizados na sociedade, na seara acadêmica, científica, laboral, seja onde for, e construir entendimentos amadurecidos, entendimentos que estão plenamente vinculados com a realidade, né? Que não é falácia, não é senso comum. Porque pai e mãe falou, com o tataravô falou com o avô, falou. Tem gente que usa essa estrutura argumentativa
para querer dizer que, nossa, se vem de lá não sei, né, dos ancestrais para chegar aqui, meu Deus, eu sei, não, muito pelo contrário. Nessa pessoa, nem a pessoa hoje já não está sabendo muito, que dirá o pai e mãe que nem uma formação mais precária ainda. Avós, então, não sabiam nem o que era formação. Tataravós existiram, os pobres coitados, meu Deus, a gente nem sabe quem são. Então, assim, é o que eu estou falando, a gente tem que focar na realidade, focar no entendimento amadurecido. Não tem que ficar no diz que me diz, trocadilho de palavra para passar a ideia de que é isso. Não, não é isso. A realidade é uma coisa imutável que a gente pode estruturar, compreender a realidade e até avançar a realidade. A gente até pode fazer isso. Mas a realidade, se o que é fato, ainda mais fato, o que já aconteceu, isso não se muda. Tá? A realidade passada não se muda. A realidade presente, a gente interage com ela. E aquilo que ainda não aconteceu, a gente pode antecipar a compreensão e até pode mudar em relação ao que poderia acontecer caso todo mundo ficasse inerte. Não pode ficar inerte. Todo mundo trabalhando junto, então nós provocamos avanços consideráveis em todos os sentidos, incluindo na formação docente dos docentes, das docentes, dos pesquisadores e das pesquisadoras. Na próxima aula, meu aluno e aluna, a temática será inteligência artificial aplicada à educação. O artigo base será esse aqui, novos desafios para a educação na inteligência artificial, então, que foi publicado no ano, deixa eu ver aqui, depois na próxima aula foco nisso aqui. Foi publicado no ano de 2024, tá? Então na próxima aula será isso. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato por e-mail, pelo WhatsApp, marque encontros presenciais comigo, caso seja possível, então faça pelo menos encontros virtuais regulares, chamada de vídeo, estou à disposição.